E Dani, agora falando de outro assunto, eu sei que você passou aí o dia apurando as informações sobre a medida provisória que está sendo analisada no Congresso, sobre a compensação da isenção de renda para quem ganha até R$ 5.000. Se não for votada e aprovada hoje, ela caduca, ou seja, vence e perde validade, com consequências práticas para o orçamento, do governo para 2026. O PL fechou questão, parece que a União Brasil também, sobre esse assunto. Vão votar contra, Dani? Vão. O PL fechou questão, saiu inclusive ordem disparada para todos os integrantes do partido. Posso até ler para vocês aqui a mensagem que eu recebi de uma fonte, porque o termo é duro, olha. De ordem do líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, e do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, informamos o fechamento de questão para votação contrária à medida provisória 1303, visando a não aprovação da matéria. Tal decisão determina que todos os deputados da bancada do Partido Liberal na Câmara dos Deputados votem contra, a medida provisória 1303. Atenciosamente, PL vota não a MP 1303. Essa medida provisória é a medida provisória que inicialmente taxava grandes investidores, grandes investimentos, bancos e as bets. Num acordo para que ela passasse pela comissão mista, toda medida provisória, em tese, regimentalmente, tem de ser analisada por uma comissão mista, ou seja, formada por deputados e senadores. Ontem a gente acompanhou aqui o sufoco que foi para passar na comissão por 13 votos a 12. Depois disso, ela foi encaminhada para a Câmara. Era para a votação ter começado 1h, 2h, até agora nada. Por quê? O governo ainda não jogou a toalha, mas o cenário está de sangue, suor e lágrimas, tá? Qual é a dificuldade? A oposição e o centrão se somaram nesse momento, e essa bola, Diego, eu cantei na coluna que fechei ontem, foi publicada na madrugada de hoje. Expliquei que as desavenças, os desencontros entre Câmara e Senado, a exposição da Câmara começou a render críticas ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e ao governo, e que hoje seria o dia em que os deputados do centrão e da direita iam usar essa votação da medida provisória, que taxa aí o que o governo está chamando de BBB, bilionários, bancos e bets, para mandar um recado para o governo, que jogando junto com o Senado, o governo pode muito, mas não pode tudo. Então, é exatamente esse movimento que está acontecendo agora. Problema, O impacto dessa medida provisória ultrapassa a casa dos 30 bilhões de reais. O governo vai ter de contingenciar gasto já esse ano e vai ter um problema. Contingenciar é o quê? Congelar. E vai ter um problema para fechar o seu balanço fiscal no azul, com déficit zero, que é o que prega Fernando Haddad, o arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É por isso que o governo ainda não jogou a toalha. Se tiver de congelar dinheiro ainda este ano, vai entrar na conta as emendas dos parlamentares, sim. Isso já estava estabelecido desde lá de trás. Todo mundo vai sofrer, sabe aquela música da Marília Mendonça? Todo mundo vai sofrer? É bem assim. O governo vai ter que cortar, mas tudo bem. Os parlamentares também vão ter a sua fatia de sacrifício. O que está acontecendo agora? Cara, uma força-tarefa, assim, brutal. O presidente Lula, as meninas, a Letícia Casado e a Carla, trouxeram essa informação mais cedo, tá na home do UOL, O presidente Lula entrou ele mesmo nas negociações, chamou ministros e líderes de partidos da base aliada, onde ele quer pelo menos rachar esses partidos, por exemplo, o PL e o União Brasil, que estão aí em franca desavença com o governo. Concluindo, tá? O que o governo vai conseguir, por exemplo, no PL? Deputado votar a favor, pode até acontecer, mas vai ficar ruim lá dentro. O que o governo está pedindo é para que quem puder ter uma posição mais amena não aparecer para votar. Essa é a estratégia, diminuir o quórum, porque assim diminui também a quantidade de votos necessários. Tudo isso tem que ser resolvido até meia-noite, está com cara de que não vai dar certo, porque precisa votar na Câmara e depois, amigos, no Senado. Então, assim, ainda que passe a barreira da Câmara, agora 5h18, ainda teria de passar no Senado até meia-noite em ponto. Você quer falar? Só para lembrar, na verdade, desculpa até uma
não vou dizer correção, mas é que você fez uma conexão com relação à isenção, à compensação do imposto de renda dos 5 mil. Sim. Ele não entra exatamente nisso, né, Dani? Esse projeto aqui, essa MP, a 1303, ela não entra, essa questão da compensação. Essa compensação tá junto do projeto, tá lá que já está no Senado, está sendo analisado e relatado pelo Renan Calheiros. Então, isso aqui não abrange... Seria para aumentar a arrecadação, mas não necessariamente para cobrir esse buraco. Aumento de arrecadação, diz respeito ao aumento de arrecadação em cima de, como disse a Dani, bets, bancos e os super ricos, né? Porém, não é a questão da compensação dos 5 mil cascalhos da classe média. Esse é outro chabu que a tramitar agora lá. Mas é só para fazer um comentário, né? E sem demorar muito, que a Carla voltou. Né? A questão é que nesses 2 dias a gente tem ouvido bastante que o pessoal, os telefonemas, os bastidores, né? Você tem de um lado o presidente Lula que entrou no jogo, como a própria Dani falou, e do outro lado o governador Tarcísio de Freitas, que diz que não está fazendo, mas está fazendo, ele está entrando em contato, né? A gente tem falado com deputados assim, que o pessoal, ele está ligando, né, para o pessoal, ele está conversando, está ligando, está pedindo, né? Então, é o seguinte, em o governador Tarcísio de Freitas diz que está trabalhando por aqui, metanol, Coca-Cola, todas essas coisas. Que está, na verdade, e ele fala, não estou, minha meta é a reeleição de São Paulo, tudo isso mais. Por baixo, ele continua agindo como um candidato para 2026, numa toada junto com a oposição que atua em cima do quanto pior, melhor. Né? Pauta bomba é a pauta do quanto pior, melhor. Na época do impeachment, né, da Dilma, né, essa pauta bomba serviu para desmoralizar o governo, fragmentar, erodir o governo, né, com um monte de pauta que criava buracos no orçamento. Né? Agora, né, esse tipo de pauta, é claro, ele cria um problema para o ano que vem, que Lula queria ter uma estrada mais bem asfaltada, inclusive com recursos, para poder desenvolver as suas ações. O que o Lula está fazendo é um absurdo. O Bolsonaro fez a mesma coisa em 2022. Inclusive, conseguiu o apoio do Congresso Nacional para poder fazer isso, assim, né? Já passado os 45 do segundo tempo, né? Poder fazer coisas que antes não era possível. Provou tudo. Então, o Tarcísio está jogando. Então, quem diz que o Tarcísio não está, parou a questão da disputa presidencial, deu uma submergida, esta articulação pela aprovação da MP mostra que ele está com gás a toda. É isso aí. E obrigado pela correção, Sakamoto. Desculpa. Não, mas desculpa eu. Oxi. Aqui somos um time, né? A gente vai tocando e quando eu toco a bola e sai errado, você domina e corrige para mim. Foi ótimo. Obrigado. Só trazendo aqui uma informação da Letícia Casado, que também faz parte do time UOL. É o seguinte, o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, trouxe uma informação sobre emendas parlamentares. Porque, como disse Daniela Lima, todo mundo pode sofrer nessa. Claro que quem sofre mais é a população, porque se houver cortes de gastos, haverá cortes em programas sociais. Mas o Randolfo disse que 10 bilhões de reais em emendas podem ser contingenciadas se a medida provisória que substitui a alta do IOF não for aprovada. O Randolph disse o seguinte, imagino que o contingenciamento, caso não tenha MP, venha de 7 bilhões a 10 bilhões de reais só em emendas. Falou isso lá no Planalto em entrevista coletiva. Em conversas reservadas, em off, integrantes do governo dizem que o corte de emendas pode chegar a 20 bilhões de reais. Randolph reconheceu que o governo vai ter dificuldades para aprovar essa medida e, segundo ele, há alternativas dentro do IOF para compensar a arrecadação, Carla Araújo. E aí? O Randolph, a Dani tinha falado isso, a gente está num dia que vai ser longo. Todo mundo pode sofrer, a gente pode colocar na conta que a gente vai trabalhar até tarde hoje, porque não tem uma perspectiva de isso ser solucionado bem cedo. E aí o governo está agora, digamos assim, ajustando o seu discurso, voltando, né? Um discurso de justiça tributária, de justiça social. A gente teve agora
as falas do líder do governo, aí, o Randolfo Rodrigues, falando sobre essa questão de emendas. A gente teve há pouco uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na portaria do Ministério da Fazenda, dizendo que ainda acredita, né, na votação hoje no Congresso, com um discurso que casou também com uma fala feita há pouco pela ministra Gleisi Hoffmann, os dois que estiveram há pouco com o presidente Lula nessa articulação para que a matéria ande. Qual que está sendo a toada deles, Diego? De que tem gente que quer prejudicar o Brasil e que quer prejudicar os pobres. E aí eles dizem, vocês sabem quem são. A gente lembra um pouquinho que a SMP, que está aí sendo discutida e pode perder a sua validade hoje, ela já substitui ali aquela questão do decreto do IOF que o governo perdeu em julho, se não me engano, quando levou ao Congresso essa questão para tentar aumentar a arrecadação. E ali, nessa derrota do governo, se criou um racha, digamos assim, entre o Executivo e o Legislativo na questão do discurso. O governo, na época, com um braço muito forte do PT, que investiu em vídeos mais duros, né, mostrando os ricos contra os pobres, numa narrativa que pegou, e aí o Congresso sentiu, na época, a gente lembra que o Hugo Mota foi também, gravou um vídeo dizendo que o governo que estava fazendo uma divisão e estimulando essa polarização. Mas o que acontece? O governo está agora 5h24 da tarde, Diego, jogando essas fichas, retomando esse discurso e querendo passar, digamos assim, a responsabilidade para o Congresso, de que se o Congresso deixar essa medida caducar, significa que o Congresso está indo contra os pobres e ajudando os ricos. Um discurso que já foi usado lá atrás no decreto do IOF e que o governo agora vai reforçando para tentar fazer a matéria avançar. O relógio corre contra o tempo, e aí, de novo, vamos lá. O governo não quer jogar a toalha, mas, evidentemente, o cardápio dos planos B já estão aí sendo traçados. Uma delas é esse corte de emendas que o líder Randolph fala, a outra é essa campanha mesmo de, olha, a gente vai mostrar que o objetivo do presidente Lula é esse de justiça tributária. Conversando com auxiliares do presidente Lula hoje, um pouquinho antes da reunião que ele fez com o Haddad, o que eles disseram? Carla, se a gente for derrotado, a gente pode perder essa batalha, mas a gente não vai perder o nosso objetivo, que é ter esse discurso e essa busca de justiça tributária, de que nós queremos taxar os ricos e ajudar os pobres. Então, o que isso significa na prática? Que aí o ministro Fernando Haddad vai ter que se virar nos 30 para criar outras formas e outras medidas para, sim, o governo, de alguma forma, taxar esses BBBs aí que a gente colocou, que são as bets, os bancos, que eles colocam aí as fintechs, né, que eles querem igualar em relação a ter o mesmo tratamento com o sistema bancário tradicional, que são os grandes bancões, e também essa questão dos super ricos, dos bilionários. Ou seja, o governo vai até o fim com o discurso de que não quer perder, que se perder é irresponsabilidade do Congresso que está favorecendo os ricos e prejudicando os pobres, e se hoje essa derrota for entrar aí na conta do governo, amanhã é dia de voltar a fazer contas e tentar novas medidas para refazer formas de buscar essa arrecadação com esse discurso de que o governo está fazendo pelos pobres e o Congresso está atuando pelos ricos. Vai ser de novo essa batalha, e aí a gente tem que ver, porque esse reflexo dessa batalha, o governo ela pega na população, mas também dificulta a relação do governo com o Congresso, e isso pode prejudicar. O Saca falou sobre a questão da isenção do imposto de renda, que é um outro assunto apartado, mas uma fonte do governo me lembrou, olha, Carla, nesse pacote todo, a gente não pode esquecer, o imposto de renda de até R$5.000 está indo bem, está avançado. A gente já tem um relator, que é um aliado, Renan Calheiros, que a gente sabe que é muito difícil o parlamentar votar contra isso. Mas a gente ainda não tem esse projeto para sancionar. Lembrando que o ministro Fernando Haddad está dizendo que essa sanção vai acontecer agora em outubro. Então, ou seja, é um xadrez, muitas pecinhas, e aí o que eu falo, a única certeza que a gente tem nesse momento é que o dia hoje vai ser bastante longo, Diego. E o Progressistas acabou de enviar uma nota oficial, recebi aqui, Carla, fechando questão também para votar contra essa medida provisória, né? A decisão, segundo o partido, reafirma o compromisso do PP com o povo brasileiro de impedir qualquer novo aumento de carga tributária no país. Daniela, então, PP, PL e União Brasil fechando questão contra a medida provisória. Centrão
Direita, é isso, né? Hoje, o PP e União Brasil foram, digamos, desmoralizados por quadros dos próprios partidos. Dois ministros, né? O do turismo e o do esporte, o Fufuca, né? Que disseram, não vamos retornar aos partidos, a gente quer continuar ministro aqui, a gente tem a confiança do presidente e não vamos sair. Lembrando que esses dois partidos desembarcaram oficialmente, em tese, né, da base do governo, mas os quadros estão lá e outros cargos também, tá? Não são só dois ministérios que esses partidos têm. Existem cargos na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que foram indicações de pessoas, de integrantes do Progressistas. Na Petrobras, idem. Assim como gente do PL também tem indicados em cargos mais baixos, né? Bom, de todo modo, o fechamento de questão é para pressionar o governo até o máximo. E o que está fazendo o PT do outro lado? Vai esticar a corda, que vai levar para votação, vai ter de levar para votação, vai perder na votação, é o que está parecendo até aqui, ou vai ter de abrir muito a caixa de ferramentas para poder ficar com o discurso. Veja que, dessa vez, pelo menos, o governo parece ter entendido que, se acertar a embocadura do discurso, pode fazer do limão, pelo menos politicamente, uma limonada. Não foi o que eles fizeram no caso do PIX, por exemplo, quando o governo sucumbiu diante da pressão da oposição e não defendeu a própria medida, que era uma medida que depois se mostrou seria efetiva, inclusive, para rastrear uma rede grande de sonegação que tem envolvimento com o crime organizado. Quem falou isso foi, por exemplo, o ministro Fernando Haddad. Agora, hoje, o governo vai esticar a corda, e está esticando a corda, né? Tanto que o Randolfo Rodrigues me envia aqui uma fonte, né? Disse que queremos a digital daqueles que vão votar contra o Brasil. O que eles querem é isentar bets e bilionários de impostos. Lembrando que as bets foram retiradas do projeto, tá? Da medida provisória, pelo relator Carlos Zaratini, que é do PT. Ele fez um acordo com integrantes do Centrão para passar na comissão mista? Sim, mas cedeu, tá? Cedeu. A primeira pessoa a ceder este ponto, o ponto das bets, das apostas online, foi o relator, que é do Partido dos Trabalhadores. O Randolfo Rodrigues está usando termos como sabotagem para falar sobre o desejo da oposição, que, gente, juro para vocês, corre lá no UOL, dá uma olhadinha quer dizer, né, a gente está no portal, no cantinho. Quando terminar, você vai lá. Estava escrito desde ontem isso, gente. Estava escrito desde ontem que a refrega no governo, a vingança, viria hoje na medida provisória. O espírito ninguém quer dar 30 bilhões, foi exatamente isso que um deputado me falou, ninguém aqui quer dar 30 bilhões para o Lula a essa altura do campeonato. É assim que eles estão encarando, como robustecer um governo que vem em alta, recuperando-se, né, nas pesquisas, né, é uma trajetória de recuperação consistente, mês a mês. Hoje a Quest estava aí de novo trazendo esses dados de novo, né, com noticiário positivo, inclusive vindo do exterior por conta do Donald Trump. Então, a vingança está vindo aí, apaga. Exatamente, né? Porque a gente está vendo um momento positivo, raro momento positivo do governo, né? Há algum tempo estava nas cordas o governo Lula. Carla, estava vendo aqui que o PSD também tende a entrar com um posicionamento contrário. Gilberto Kassab está atuando muito fortemente nesse sentido, e a gente sabe que Gilberto Kassab, além de presidente do PSD, é secretário de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, um dos, digamos assim, como posso falar? Eu ia usar a palavra coach, mas a coach não é uma boa palavra, mas um dos mentores do Tarcísio, né? E o Tarcísio vem sendo apontado como alguém que está trabalhando contra a SMP. Então, o Kassab, na verdade, ele é um grande articulador para além de ser o coach do Tarcísio, porque ele tem uma habilidade política incrível de estar no governo do Tarcísio, articular a candidatura presidencial do Ratinho Júnior, pensar no futuro dele como possível futuro governador. Mas pensando no Tarcísio, o que acontece? O Tarcísio, ele
nesse bastidor que os parlamentares estão dizendo e que o governo está falando que há essa intenção do governador de São Paulo de atuar, o que ele tem dito ali? Ele tem evitado declarações sobre isso, mas o que ele tem dito? Eu conversei com algumas pessoas no entorno dele que falaram assim, não, agora não é hora dele se meter na pauta de Brasília, é o que me disseram. Por quê? Porque ele tem uma crise enorme do metanol. E pegou muito mal a fala dele em relação à Coca-Cola, que ele teve que se pedir desculpa ontem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente sabe muito bem. Agora, o discurso do governador vai ser esse, olha, neste momento, que é o que ele está tentando fazer, dizer que está focado em São Paulo, porque ele tem, de fato, um problema para resolver. Teve uma fala extremamente infeliz ali, ao dizer que ele se preocuparia se tivesse metanol no refrigerante e na bebida alcoólica não exatamente, porque ele não bebe, enfim. E aí se desculpou. Agora, esse movimento que a gente está vendo agora, coordenado do Centrão, que a Dani explicou aí muito bem, fica mais evidente que é óbvio que está tendo uma articulação contra o governo nessa medida provisória. E aí a gente vê agora esses partidos do Centrão fechando questão, vai ganhando corpo uma possível derrota do governo nessa questão. Lembrando que tinha uma coisa ontem, Diego, quando essa medida provisória estava em discussão ali no Senado, na comissão mista, para passar para plenário da Câmara. Ontem, quando o ministro Fernando Haddad esteve com o Hugo Mota, esteve com o Alcolumbre, ele saiu do Congresso e a expectativa dada ali pelo governo e pelo Senado era, olha, vai para plenário hoje, a Câmara avança nessa matéria e vem para o Senado amanhã para a gente fazer eventuais ajustes e terminar essa discussão. Isso não aconteceu e são 5 da tarde e a gente ainda está longe dessa discussão começar na Câmara, ou seja, e a gente está tendo essas manifestações contrárias. Então, está se desenhando aí um caminho que se abre para essa possível derrota do governo. E aí, conforme essa derrota se concretiza, digamos assim, a gente vai começar a ver de forma mais clara essas digitais das articulações que envolvem esses possíveis, digamos, beneficiados, né, com essa derrota do governo. E tem muito a ver, Diego, com o desestruturar, digamos assim, o discurso de responsabilidade fiscal do governo e tentar balançar o argumento eleitoral também do presidente Lula. Então, o que está sendo desenhado hoje aqui, a gente vai depois poder pegar essas digitais e conseguir mostrar essa intenção que a Dani colocou muito bem. Ninguém quer dar de bandeja para o governo essa tranquilidade, digamos assim, fiscal, né? Então, tá tudo isso, mas nesse momento que está sendo desenhado aqui em Brasília, caminha pelo menos é o que está aparecendo, né? Vamos ver se vai ter alguma mudança nesse sentido, mas caminha para essa derrota do governo hoje, viu, Diego? Pois é.